Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Dando sequência aqui no nosso bate-papo no SRZD sobre evolução e harmonia. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma dinâmica muito importante que eu tenho observado durante todos esses anos na avenida, que é a questão do andamento. Né? Quando eu falo em andamento, eu digo sobre o andamento do canto, eu digo sobre o andamento da bateria, o andamento de como os componentes estão se apresentando em relação ao chão, em relação à dança e à evolução. Né? Porque essas características, elas são interligadas, né? Todas elas dão aquilo que a gente chama da fluência e da dinâmica do desfile, com empolgação e com sustentação do início até o final do desfile. Então, às vezes a gente ouve, a escola não sustentou o canto, a escola não sustentou o desfile até o final, começou animada e depois teve uma queda no andamento, ou uma coisa muito comum que acontece, partes de samba que são melhores interpretadas e executadas em relação às outras. Então, tudo isso dá aquela sensação de desfile que eleva e daqui a pouco cai um pouquinho. Tudo isso está ligado ao andamento, porque o andamento ele trabalha em conjunto com a questão da bateria e a questão da melodia, que eu falo que é o ritmo e o canto. Então, nesse momento de ensaios, que já vai começar daqui a pouco, né, a partir de que as escolas escolherem o samba, a coisa mais importante, o detalhe, né, mais importante a ser pensado em relação ao andamento e a apresentação do que vai ser lá no final, no dia do desfile, é o que eu tenho na mão em termos musical, falando em termos de musicalidade, porque eu canto ligado à harmonia e o ritmo nada mais é do que a musicalidade. Então, qual é a característica do meu samba? Ele pede um samba mais acelerado, ele pede um samba mais cadenciado. Em relação a tudo isso, quais são as bossas que eu vou usar? Essas bossas, elas vão estar, sim, sincronizadas entre os tempos fortes, ou seja, as sílabas tônicas do samba, a melodia. Eu vou fazer um encadeamento disso. De que maneira? É uma coisa a ser pensada, é como se fosse uma grade musical, né? Instrumento por instrumento, junto com o intérprete e depois junto com os componentes. Porque tudo isso tem que estar, digamos assim, emparelhado, sincronizado. Porque qualquer falha aí no sentido assim da gente, mas eu vai indo, eu vou cantando, eu vou desenvolvendo o ritmo, isso pode impactar na hora do desfile. Porque eu sempre falo, cantar parado é uma coisa, cantar andando em movimento, dançando é outra, e depois cantar com tudo isso e evoluir o componente fantasiado é outra mais ainda. Então, a questão do andamento, ela está ligada à questão auditiva. Então, eu tenho que perceber auditivamente como que eu vou conduzir tudo isso para eu passar para o meu componente. Porque o componente, às vezes, ele está ali cantando, mas ele não foi treinado, ele não foi sensibilizado a estar presente auditivamente naquilo que ele está cantando. Às vezes ele não está consciente do ritmo, ele não está consciente da batida no tempo forte. Então isso vai dando pequenos ajustes que depois eles impactam naquele resultado que eu poderia ter passado pela avenida como se a minha escola tivesse aquele rio, né, que passa pela avenida, cantando, dançando, evoluindo, e a gente sente o samba e a cadência e o ritmo todo em sincronia, do começo ao fim,
o andamento bem elaborado e faz aquele desfile bonito que parece que flutua, né? Quando a gente vê, tá todo mundo cantando. Mas para que isso aconteça, é necessário um trabalho muito consistente em relação a isso, né? Então, a consistência nos ensaios, de dar para o componente a estrutura rítmica, ele deve saber aquilo que ele está cantando, o que é tempo forte, quais são as palavras que estão caindo no tempo forte, as palavras que caem no tempo fraco, para que tudo isso vá criando cada vez mais uma beleza na execução rítmica e melódica, porque antigamente era muito fácil, cantava ou não cantava. Eu julguei no tempo que muitas alas passavam pela avenida, pela cabine de julgador, às vezes a maioria delas não estavam nem tão conscientes, né, do canto. Hoje não, hoje tudo evoluiu. Eu não estou falando, as pessoas cantam, os componentes cantam e cantam muito, né? Mas é necessário a consciência musical de como cantar, de como tocar, de como desenvolver todo esse entrosamento entre o ritmo e a melodia. E isso se faz praticando, né? Instrumentos separadamente, depois a melodia com o canto, depois vamos unindo aos poucos os instrumentos que dão apoio, depois os instrumentos que vão fazer as células rítmicas quebradas e as bossas, para que tudo isso, no dia do desfile, no impacto da avenida, possa fluir de uma forma coerente e sustentada, do início ao fim. Então, vamos pensar nessa grade musical, nessa construção musical, no andamento que vocês vão escolher, os componentes que vocês têm, como eles estão aptos a desenvolver esse samba, como os ritmistas estão também aptos a sustentar, né, essa batida e esse ritmo do início ao fim em entrosamento. Então essa foi a reflexão desse nosso bate-papo, um pouquinho do que eu observo para vocês, tá bom? Até o nosso próximo encontro.